Graça e paz. Gostaria de orar mais uma vez. Gostaria que os irmãos me acompanhassem em oração e no seu direcionamento nessa noite. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade que temos de te servir, de estar na tua casa, de compartilhar a tua palavra. Amém, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, usa a minha vida nesse momento para transmitir a mensagem do Senhor. Que seja, ó Deus, o teu Espírito Santo agindo em cada coração receber essa palavra, Pai. Que o Senhor possa usar a minha vida da melhor forma possível nesse momento. Essa é a minha oração, Pai, pedindo o seu direcionamento e o seu cuidado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Viemos aí de alguns cultos, né? Com a palavra bastante evangelística, né? Desde o VTI. Passamos aí pela ministração do pastor Odilon naquele final de semana. O Maurinete, semana passada, na quarta-feira, manteve. No domingo, o pastor também trouxe uma palavra bastante evangelística. E eu pretendo aqui tentar seguir a mesma linha, né? Mas talvez por outro caminho. Gostaria de falar para os irmãos que nós vamos ministrar hoje uma lição. Que tem uma lição aqui nessa revista, que é a revista que nós estamos vendo na escola bíblica, que é Os Milagres de Jesus. Daqui somente o irmão Jonas já participou de uma aula dessa, né? As outras irmãs aí, a gente sempre está em peso aqui hoje, né? Mas o irmão Jonas já teve a oportunidade de presenciar algumas aulas. Mas a passagem que nós vamos falar aqui, ela basicamente resume tudo aquilo que essa revista tem nos ministrado ao longo do tempo. E nós ainda temos umas 2 ou 3 lições dessa revista. Tanto que esse episódio a gente constantemente menciona ali nas nossas aulas. E nós vamos hoje falar sobre uma cura, um milagre feito por Jesus, né? A cura de um paralítico, né? Que nós não sabemos o nome, só sabemos da cidade onde aconteceu o milagre, né? Cidade de Cafarnaum. Então eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias comigo em Lucas capítulo 5. Essa mesma história ela é narrada em Mateus 9 e em Marcos 2, mas hoje nós vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 17. Que tem como título a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então, Lucas 5, versículo 17, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo um leito paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Amém. Esse é apenas um dos milagres de Jesus, né? E como eu disse, irmãos, essa
essa passagem aqui resume bastante do que nós temos sido ministrados na nossa lição. E nós vimos, a própria Bíblia diz, no Evangelho de João, que muitos outros milagres dos que nós conhecemos na Bíblia aconteceram, porém não foram relatados todos. É comum a gente ler passagens bíblicas que falam que Jesus passou a tarde ensinando, curando, libertando o povo, né? Imagina, uma tarde, uma multidão foi curada. Quantas histórias ali individuais não tiveram, Jesus alcançou cada uma dessas pessoas. Mas por que então que a Bíblia então nos traz alguns relatos específicos de milagres, né? Porque aquelas pessoas que andaram com Jesus, né, decidiram então escrever aqueles milagres que Jesus fez em determinadas situações. Irmãos, pense comigo, Jesus veio com o propósito de salvar a todos, salvar toda a humanidade, e ele precisava anunciar essa palavra para as pessoas. Agora pense se Jesus apenas proferisse essas palavras. Quantas pessoas vinham até Jesus para ouvir que ele era o Messias, né? E com qual credibilidade? Jesus poderia estar falando a verdade, mas e a dúvida, né? Como assim? Apareceu um camarada aí, né? Que está falando que é o Messias, que tem poder para curar perdoar os pecados, mas será que ele tem esse poder todo mesmo, né? E então Jesus começa a fazer milagres ali, né? E muitas pessoas passam a buscar esse Cristo por saber os milagres que Jesus fazia, né? Então é comum a gente ver pessoas que vêm ao encontro de Jesus, né, na busca por um milagre, uma solução. Mas o fato é que os milagres de Jesus demonstravam o seu poder. Então quando Jesus operava milagres, né, ele estava mais que dando uma cura momentânea ali, cura momentânea não, uma cura para uma pessoa específica ali naquele momento, né? Ele estava anunciando o poder que existia de Deus através da vida dele. Então, quando nós vemos diversos milagres, Jesus usa essas oportunidades que ele tinha de fazer milagres para anunciar a sua mensagem. E essa passagem aqui é uma passagem que fica bastante evidente, né? Mas nós acabamos de ler aqui que Jesus estava num local e então homens chegaram ao encontro de Jesus, tentaram chegar ao encontro de Jesus, a casa estava lotada, não conseguiram levar ali um paralítico, então eles furaram, se fosse possível, cavaram um buraco, né? Mas como se tivesse um buraco no teto para conseguir descer o homem até Jesus. E ali Jesus vai e tem esse diálogo que nós acabamos de ler. Quando nós vemos essa mensagem, o que mais nos chama a atenção disso tudo? Irmã Sandra, esse episódio, o que mais chama a atenção do irmão? Que parece para nós, parece estranho quando a gente vê alguém falando que colocou a pessoa pelo teto. Mas aí uma vez eu estava pesquisando e eu verifiquei que era assim. A rua, ou estrada, podemos dizer, era assim, e a casa já era logo o teto em seguida. Mais baixo, a casa era como se fosse subterrânea, né? O terreno, digamos assim, era uma montanha. Aí a rua passava aqui e a casa era construída ao lado. Então, assim, não foi assim uma coisa muito, digamos assim, com barro. Eles não precisaram subir lá em cima. Eu não consegui admitir, né? Como assim que puseram o seu projeto tipo por escada, depois... De fato, o que mais chama a atenção é como esses homens criaram alguma estratégia, nós vamos falar sobre isso, para se chegar de perto de Jesus, né? Deram um jeito de levar o homem lá em Jesus. E é curioso quando a gente fala, né? Às vezes eu falo, às vezes a gente tem que colocar na nossa cabeça, lá naquela época, lá no Oriente Médio, há 2000 anos atrás, para conseguir entender algumas coisas, né? Mas o fato é que isso chama atenção, independente se era, irmão, lá em cima ou se era abaixo, os homens fizeram um buraco para levar o homem. Já que, irmão, tudo isso é o que mais salta aos olhos, né? Eu aqui mesmo, acho que o pastor, eu acho que hoje, dedo das duas mãos eu posso contar aqui quantas vezes o pastor já ministrou sobre esse texto, né? Porque realmente é um texto conhecido. Só que como a palavra do Senhor é viva, né? A cada vez que nós lemos determinado local da nossa caminhada, né? Do que nós estamos nos alimentando, vivendo, a gente consegue extrair lições diferentes. Mas o fato é que esses homens fizeram esse evento mirabolante aí, de conseguir levar o paralítico pelo teto. E aí nós vamos entrar então no texto de como Jesus lidou com tudo isso, né? Então Jesus, ao ver aqueles homens, a palavra diz que Jesus, vendo-lhes a fé,
vendo-lhes a fé, também a fé daqueles homens. E aí nós vamos falar então da fé em ação, né? Já que a irmã Samira disse que isso é o que mais salta aos olhos dela, vamos começar falando sobre esse episódio de fato, essa entrada, né, desses homens ali ao encontro de Jesus. Então nós falamos da fé em ação, falamos da fé em obras, né? A obra ali daqueles homens, eu não me recordo, irmão, se nos outros evangelhos falam que eram 4 homens, mas eu tenho na cabeça sempre que é 4, né? É 4. Em Lucas aqui que nós lemos, não afirma que eram 4, mas eu tenho isso na mente que eu acho que nos outros evangelhos afirmam que eram 4, então estamos falando, vamos colocar 5 amigos, o paralítico e mais 4, né? Esses homens, então, irmãos, não medem esforços, né? E praticam ali uma boa ação para o seu amigo, né? Poderia talvez ser um parente, mas o fato é que eles não medem esses esforços e se sacrificam ali, né? Fazem de tudo para conseguir ajudar aquela pessoa. E aí nós falamos aqui um pouco sobre o senso coletivo, né? Nós falamos, enquanto igreja, da nossa unidade. Também falamos sobre isso nos últimos dias. Mas, irmãos, nós temos que ter esse senso coletivo. Sabemos aqui então que eram 4 homens. Qual que é o formato de um leito? Um leito retangular, né? Basicamente, geralmente é um retangular um leito. Então pensa que cada homem ficou ali com uma parte do leito, porque um retângulo tem 4 partes. Então, irmãos, se um faltasse ali, essa missão talvez seria impossível. Porque pensa, eles estão descendo um homem. Meu irmão até falou: será que esse homem estava preso, estava amarrado? Ele tinha força nos braços, talvez estava segurando, né? Mas cada um deles tinha um papel essencial ali, né? Se nós pararmos para pensar, tentar imaginar essa cena, cada um talvez ele ficou com uma parte do leito ali, uma quina, talvez amarrado numa corda descendo ali, mas se um faltasse, como ficaria, né? Eu trabalho num lugar que a gente tem poucas pessoas, nós somos em poucas pessoas. E uma das pessoas está passando por um problema familiar, de questão da saúde, teve filho recentemente, a esposa não está muito bem. E irmãos, como nós estamos sentindo falta dessa pessoa que falta ali no time, né? Como um time de futebol. Quando um atleta é expulso, ou se machuca, não pode ser substituído, todos ali têm que penar. Geralmente o que acontece? O time que perdeu o jogador acaba perdendo a partida, né? Porque os esforços ali muitas vezes não são suficientes para conseguir suprir a ausência daquele que não está. E aí, irmãos, eu quero parar para refletir com os irmãos sobre o que aconteceu no domingo do VTI, domingo retrasado. Nós saímos aqui às ruas, e eu não vou lembrar de cabeça quantas abordagens foram contabilizadas, mas quantos carnezinhos nós temos, pastor? De decisões feitas por Jesus tem 17. Nós temos 17 fichas aqui. Está ali dentro. Se eu não me engano, deu entre 30 e 40 abordagens. Acho que foi mais ou menos isso. 34, né? 34 abordagens. Irmãos, lembram quantas pessoas tinham aqui? Estavam nós aqui da igreja, daqui quase todos foram, acho que só a irmã Dília não saiu lá naquele dia. E tinha essa fileira que estava lotada de irmãos de outras igrejas. Olha quantas pessoas tinham. Nós conseguimos fazer 34 abordagens naquela manhã. E se nós tivéssemos em 1 ou em 2? Teria feito muito menos. Podia até ter 34 abordagens, mas talvez ia chegar ao ponto da noite e a gente estava batendo nas casas ainda. O fato, irmãos, é que nós, enquanto igreja do Senhor, nós devemos ter esse senso comum, senso de unidade, de coletividade, né? Então nós devemos entender que cada um de nós tem um papel importante na casa de Deus, no reino de Deus, né? Nós devemos nos atentar a isso. O pastor sempre fala, né? Que a sua ausência no culto, né? Ela vai impactar na vida do irmão também. Não somente na sua, que está ali ausente naquele momento. Mas nós devemos ter sempre esse senso de unidade. Igreja, irmãos, é coletivo, né? O culto individual você vai na sua casa, você tem a semana toda para fazer, mas nos dias do culto, é hora de nós unirmos aqui. Esse mês, por exemplo, tem uma programação marcada. Inclusive, recebi um não essa semana do pessoal que ia me ministrar aqui,
estava contando com eles, mas eles vão estar em outro evento, mas nós temos um aulão. E o propósito desse ano de todo aulão é o quê? Nós nos ajuntarmos mais ainda e fazermos o almoço, almoçarmos juntos, para justamente fortalecer esse senso de coletividade, né? Então ali cada um tinha o seu papel, né? Nós colocamos como uma igreja, eles estavam ali unidos, né? Mas eles tinham ali uma grande dificuldade, né? Mas mesmo assim eles conseguiram chegar. Ainda falando sobre a fé desses homens, uma coisa que a gente viu no domingo pela manhã, falando sobre isso, são sobre as oportunidades, né? Ali, aqueles homens poderiam, ao tentar entrar pela porta, olhar e falar: nós tentamos, nós fizemos tudo que deu, mas não tivemos oportunidade de chegar perto de Jesus, né? Em toda a Bíblia a gente vê vários milagres como esses, né? Milagres assim marcantes. Nós falamos domingo pela manhã sobre o cego Bartimeu, né? Que estava ali mendigando, e a Bíblia não fala que ele foi de encontro a Jesus. Ele estava ali mendigando e de repente ele percebeu que uma multidão se aproximava. E ele, já conhecendo quem era Jesus, ele perguntou o que estava acontecendo. Aí falaram para ele: não, Jesus está vindo. E ali ele poderia pensar assim: puxa vida, se eu tivesse vendo onde ele está, eu poderia ir até ele, né? Eu poderia caminhar até ele, mas eu não sei nem onde ele está. E pensa assim, como um deficiente visual, aquela multidão, ele sabe que está cercado de multidão, mas aonde está Jesus? E o que ele fez então? Ele usou o que ele tinha. A voz dele começou a gritar, a ponto de incomodar os outros, né? O pessoal falou assim: oh, para de gritar aí, né? Porque ele ficava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele viu uma oportunidade quando Jesus estava passando sobre ele, na frente dele. Então ele viu uma oportunidade. Já esses homens não tinham essa oportunidade, eles, vamos dizer assim, criaram uma oportunidade que não existia, né? E aí, irmãos, também fica quando a gente fala da fé desses homens, fica essa reflexão para nós, né? O que nós estamos fazendo diante das oportunidades que nós temos de servir a Deus, né? De fazer algo a mais para o nosso irmão. E quando a gente não está visualizando essas oportunidades, não estão tão claras assim, nós estamos buscando criar essas oportunidades, estamos sendo vencidos facilmente, né? O domingo pela manhã que eu acabei de citar foi uma oportunidade de quantos de nós, né? Poder sair, falar da mensagem de Deus para pessoas que nós não conhecemos, mas e as oportunidades diárias que nós temos das pessoas que estão próximas a nós, que nós vemos todo dia, né? São oportunidades diárias, né? Então nós devemos pedir ao Senhor discernimento, né? Para entender essas oportunidades, essas aberturas e sairmos da acomodação, né? O problema é que às vezes a gente fica acomodado e é fácil nós nos acomodarmos. O nome já diz, né? Acomodar. Você fala: chega uma visita na sua casa, vou te acomodar. É deixar você confortável, né? Deixar a pessoa confortável, deixar a pessoa ali tranquila. Então é fácil de nós nos acomodarmos, né? Quando você fala de oportunidade, talvez eu já tenha falado sobre isso. Quando tinha ali mais ou menos uns 18, 19 anos, estava na igreja, fazia o que o Dani faz hoje. Ficava na projeção, nossa estrutura era bem diferente dessa. Hoje em dia está bem mais avançado, né? Mas, em determinado momento, o Ministério de Louvor sofreu uma baixa de um casal assim, significativo, né? Um casal se mudou de cidade e eram os 3 cabeças ali, era o pastor e o casal. Mas o casal se mudou em função do trabalho. E ali veio o Ministério de Louvor, né? Como é que ficava? O Ministério de Louvor naquela época ainda era menor que hoje. E saiu, vamos dizer, quase metade, se pegar a porcentagem, quase metade do Ministério de Louvor, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade de aprender a tocar um instrumento para poder ajudar no Ministério de Louvor, né? Com a graça de Deus estamos aí até hoje, né? Ajudando na administração dos louvores. Mas naquela época, talvez eu não tinha essa visão, né? Tipo, foi uma oportunidade. Mas foi uma oportunidade ali que não foi nem eu que fui atrás, é que surgiu, né, junto com uma necessidade, né? E aí cabe a nós ter esse discernimento de aceitar. Junto comigo também outros irmãos, também o Matheus também é da mesma época, né? Começou a tocar junto comigo ali na época, e Cole já é de uma geração um pouco mais para frente aí. Mas nós passamos por isso, né? Oportunidades que nós temos de servir. E a casa de Deus, irmãos, quantas oportunidades nós não temos, né?
Quantos ministérios nós estamos precisando de irmãos para arregaçar as mangas e trabalhar, né? Graças a Deus, hoje eu estou aqui estou vendo aqui os irmãos que todo mundo está com essas mangas arregaçadas aí, né? Todos os irmãos estão trabalhando, mas todos nós, enquanto igreja, temos que ter esse senso de oportunidade, né? E nem sempre tem a ver com necessidade, irmãos, né? A palavra de Deus, ela nos tira da acomodação. Se nós levarmos o evangelho a sério, tudo que Jesus falava, a acomodação é o que não pode acontecer nunca na nossa vida, né? Devemos estar sempre dispostos ali e prontos para trabalhar. Mas muitas vezes precisamos pedir esse discernimento do Senhor, né? Para entender, né, essa oportunidade. E ainda falando sobre essa fé, o milagre do perdão. Jesus, quando se depara com aquele homem ali descendo por aquele teto, todo mundo na expectativa, né? E aí, agora? O paralítico chegou, será que Jesus vai curar o homem? Aí Jesus pega e fala para ele assim: perdoados estão os seus pecados. Às vezes, aos olhos humanos, talvez para a maioria que estava ali, daqui a pouco nós vamos falar sobre os mestres da lei, mas fala assim: ixi, o cara veio para ser curado, Jesus falou que ele está perdoado dos pecados. E agora, né? Mas aí, irmãos, eu quero fazer uma pergunta: o que de mais valioso Jesus pode te oferecer, se não os seus pecados estão perdoados? Graças a Deus, no último domingo, nós tivemos aqui 3 pessoas que levantaram suas mãos, vieram aqui na frente, né, confessaram a Jesus. Mas eu vejo assim, irmãos, que a conversão genuína ela acontece quando o cristão começa a ter esse discernimento de que a caminhada com Jesus ela não vai te trazer bens materiais, né? Não vai te trazer coisas que você tanto deseja, mas ela vem te dar a libertação. Talvez tenha irmãos que até têm muitos anos de caminhada, mas talvez não se atentou a isso, né? Então o ato da pessoa levantar a mão e ir aqui na frente é um ato maravilhoso, irmãos, que é o primeiro passo. Mas a gente sempre fala que a conversão é um processo. E eu vejo, irmãos, que quando o crente começa a ter esse discernimento de que Jesus não pode oferecer nada mais valioso do que a vida eterna, a salvação, é quando ele realmente está crente de verdade, vamos dizer assim, né? Ali o seu coração está convicto, porque a partir daí ele fica, vamos dizer assim, mais forte, é mais difícil se desviar, né? E quando as atribulações vêm, consegue lidar, porque não existe mais nada mais precioso. A gente fala sobre vida eterna, né? E quando o pastor João estava pregando aqui, ele falou sobre vida eterna. Vida eterna, nós temos que fazer que a vida eterna é em Cristo, porque pode ter uma vida eterna também de sofrimento, né? Quando a gente fala vida eterna, a gente já logo faz ali a relação à glória, a vida na glória de Deus, né? Mas o que mais de precioso Jesus poderia dar? Se aquele homem saísse dali sem a sua cura, só saísse com os seus pecados perdoados, né? Como ficaria o coração de todo mundo? Com certeza, todos ali talvez julgando Jesus, achando que aquele homem saiu derrotado do encontro com Jesus, né? Mas o fato é que o perdão dos pecados é o que mais valioso, né? O Jesus pode nos oferecer. E eu lembro de um testemunho que até do pastor Godilei, ele estava ali numa reunião de família, e ali, família muito grande, sempre tem um primo, um tio, né? E ali já, essa pessoa ali chegou no pastor já um pouco alterado, mas pelo momento certo de todo mundo estar reunido ali, mostrou a cerveja e falou para o pastor assim: Deus me condena por causa disso daqui? Foi isso, né, pastor? E o pastor, eu gosto desse testemunho do pastor, que o Espírito Santo deu sabedoria para o pastor ali. E o pastor falou para ele: não, Deus não te condena por você beber isso daí, se você trair sua mulher, se você matar, se você roubar. Deus te condena por você não aceitar o filho dele. Né? Foi isso, né, pastor? O pastor depois pode esclarecer os detalhes aí do episódio, né? Mas ali o pastor deu a resposta, né, sobre o que é o ministério de Jesus, né? O pecado é perdoado quando se aceita Jesus.
né? Agora, se você não aceita Jesus, aí não tem como seus pecados ser perdoados. Jesus morreu por todos aqueles que estão dispostos a o aceitar. E aí Jesus faz uma pergunta, né? O que é mais fácil? Porque aí nós entramos em outros personagens dessa história, os mestres da lei que estavam ali. A irmã Sandra falou, né? O que mais chama atenção é essa parte dos homens chegarem ali a Jesus, que é o que geralmente a gente ouve na pregação sobre isso aqui. Mas como eu disse, contextualizei para os irmãos, nós estamos vendo ali naquela revista que Jesus tinha esse propósito de, através dos seus milagres, se apresentar o seu poder e trazer lições ali para aquele povo. Por isso, pode ver, irmãos, toda vez que um milagre é relatado na Bíblia, tem algo além daquele milagre. Algum ensinamento de Jesus, algum questionamento que Jesus fez antes. Falei do cego Bartimeu. A gente viu que Bartimeu tirou a capa quando Jesus chamou ele. Aquela capa era a condição para ele poder mendigar. Antes de ser curado, a sua fé já tinha dito para ele: Jesus vai te curar. Os irmãos podem ler com atenção o relato do cego Bartimeu. Ele tira a capa, joga no chão e vai ao encontro de Jesus quando Jesus chama ele, para provar a fé, né? Jesus sabia que tudo isso aconteceria. E aqui nós vemos que existiam ali os mestres da lei. E os mestres da lei, até a palavra aqui, eles faziam, deixa eu ver se eu vejo a palavra aqui, arrazoavam de Jesus. Arrazoavam, a gente não usa essa palavra, né? Mas é como se eles julgassem, apontavam Jesus. Sabe aquela conversinha ali? Está se achando Deus, né? Perdoados estão seus pecados, só Deus pode perdoar os pecados. E aí era justamente o sentimento que Jesus queria causar. Eu vejo assim, quando Jesus jogou a isca, eles caíram, né? Jesus conhecia o coração deles e sabiam desse julgamento, mas talvez outras pessoas ali poderiam ter esse pensamento, né? Não curou o homem, ainda falou que é Deus para curar os pecados. E aí entra o papel do milagre de Jesus, que Jesus vem com o milagre, faz o homem andar, né? Na verdade, Jesus primeiro questiona: o que é mais fácil fazer? Falar desse homem que os pecados dele estão perdoados, que ninguém poderia provar ali naquele momento, né? Ou fazer esse homem andar? Todo mundo conhecia o homem, né? O homem era paralítico. Qual que é mais fácil? Os irmãos acham que essa pergunta tem resposta? Essa pergunta não tem resposta. O que é mais fácil? O homem é possível andar, o homem é paralítico, né? Nem o irmão Jonas. Não tinha resposta. Era um dilema ali que Jesus colocou, né? Não tem resposta. Porque só Deus pode fazer um paralítico andar e só Deus pode perdoar os pecados, né? Não tem mais fácil. Ambos só são possíveis para Deus, né? Mas nós vemos ali dois grupos. Um grupo que decidiu questionar Jesus, né? E foram duramente confrontados, e vamos dizer assim, derrotados por Jesus, né? Porque Jesus provou o que ele estava falando. E do outro lado, os 5 amigos que com fé chegaram próximo de Jesus e conseguiram sair dali com a misericórdia e com a graça de Jesus, né? Então, Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, foi lá e operou o milagre daquele homem, né? E aí Jesus pega e fala para o homem pegar o seu leito e ir para sua casa. E como nós vimos na palavra, todos que estavam ali glorificaram o nome do Senhor, porque realmente viram que estava diante de Deus. Porque mesmo o homem que disse: perdoados estão seus pecados, tinha acabado de fazer um homem que não podia andar, né? Aleluia. Dilemas, né? O dilema que Jesus colocou para ele: qual é mais fácil? Nós não podemos deixar de confiar em Jesus quando nós estamos diante de dilemas, né? Dilemas estão ao redor aí, né? Como estávamos falando domingo pela manhã, a todo momento somos tentados e confrontados com aquilo que acreditamos, né? Os valores do Senhor são diariamente aí confrontados quando a gente pega o celular, uma rede social, liga uma televisão, vai assistir uma série, hoje em dia temos desenhos, né? Isso não pode ser um dilema para nós, mas se um dia cairmos em dilema, nós devemos continuar confiando em Jesus e crendo em Jesus. E por último, Jesus diz, né, quando ele
dá aí o desfecho do seu milagre. Jesus diz assim, no versículo 24: mas, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus usava essa expressão, né? Filho do homem, para destacar que ele tinha poder de Deus, mas também era homem. Quando diz filho do homem, Jesus está enfatizando a sua humanidade, mas mesmo humano, ele tinha um poder que vinha de Deus, porque ele era o Filho de Deus. Então, irmãos, o que mais deve chamar a atenção para nós aqui, além desses homens, né, fazerem tudo isso, é o que Jesus deixou de ensinamento aqui. Como eu disse, esse texto a gente fala quase toda semana aqui, né? A gente fala sobre ele quase toda semana na escola bíblica, na nossa sala, porque ele resume, né, todas as vezes que Jesus reuniu o povo ali e fez um milagre. Sempre Jesus tinha uma mensagem para dar através daqueles milagres, não somente uma simples cura, né? Mas Jesus queria comprovar, não somente dizer que ele, sendo Deus, ele tinha poder de perdoar os pecados e também tinha poder de fazer essas obras maravilhosas que nós vemos, né? Então fica para nós essa aplicação hoje sobre as oportunidades que nós temos, né? Muitos milagres, pessoas precisavam ir até Jesus, mas outras, como o caso do cego Bartimeu, Jesus passou na frente do homem e ele agarrou essa oportunidade, né? Nós temos a oportunidade de falar do Senhor, nós temos a oportunidade de trabalhar na casa do Senhor, de dar um bom testemunho, né? E nós devemos crer e confiar em Jesus mesmo quando nos colocamos em dilemas, né? Sempre em dilemas, confiar em Jesus e anunciar, né, que Jesus é quem pode perdoar os nossos pecados. Então, como eu disse, seguindo essa linha de mensagem evangelística, né, não somente um milagre por si, porque nós, enquanto cristãos, entendemos que Jesus tem todo esse poder, mas o que mais deve chamar a atenção quando nós lemos esse texto novamente é nós vemos o que aconteceu no diálogo de Jesus, né? Os homens chegaram ali para aquele homem ser curado da sua paralisia, e Jesus disse para os homens: perdoados estão seus pecados. Por aí só já bastava ali aquela presença, né? Mas para Jesus provar o seu poder de perdoar os pecados, ele fez o homem andar e mostrou assim para todo mundo, e aquilo serviu de testemunho para todos, como diz aqui no último versículo, né? No versículo 26, todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígio. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. Amém. Que tem poder para curar, para libertar, para transformar vidas, né? E para trazer a salvação para todos nós. Amém? Amém. Vamos orar então, para nós encerrarmos a mensagem curta, mas que espero que os irmãos possam refletir sobre tudo isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque servimos a um Senhor, ó Deus, que perdoa os nossos pecados e que é poderoso, ó Deus, para curar, para transformar, para restaurar, para libertar. E nós declaramos isso, ó Pai. Que grande é o Teu poder, grande é o Teu nome, ó Pai, sobre todo nome. Nós glorificamos e engrandecemos, ó Deus, a Jesus, ó Deus, o nosso Senhor e Libertador. Mais uma vez, Pai, quero Te agradecer pelas vidas, ó Pai, que entregaram suas vidas ao Senhor no domingo, e que essas pessoas, Pai, possam entender e compreender, ó Pai, que nada mais precioso o Senhor pode dar a elas do que a salvação, do que a vida eterna. Amém. Assim como nós, ó Pai, temos buscado esse entendimento, Pai, que o Senhor coloque nos corações, ó Pai, dessa igreja, que o Senhor, ó Deus, nos perdoa e nos salva, e isso é o que mais, ó Deus, nós temos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.